nós vamos entrar em um novo conteúdo. Vamos entrar em um novo conteúdo. Viu? Que matéria é? Arte. Que livro é? Página, professor. Livro de empreendedorismo, oficina, página 29. O professor falou com a página, o professor falou com o livro de arte. Eu disse disciplina de artes. Aula de artes. Mas não tem professor de oficina. Eu sabia que eu ia falar disciplina de arte, eu falei, se ele falar isso e eu falar que livro, se ele falar livro de oficina, alguém vai se confundir. Então, deu certo. A matéria é arte, gente. Só que já expliquei isso a vocês 10 mil vezes. Eu vou explicar hoje a 10ª vez. O livro de oficina está ligado com o livro de arte, pessoal. É um livro que acompanha o livro de artes. Então, o livro de oficina está na matéria de artes. Professor, lembra da página 110, lembra da página 17? Falta a questão 3. A gente não fez ela, não foi? Página 16. A questão 3. Vocês querem corrigir logo? A questão 3 a gente não fez. A gente fez a 1 e a 2. Então vamos fazer logo. Vamos para a página 17. Não. Página 17. Vamos lá. Página 17, atividade. Vamos lá, uma por um. Questão 1. Qual é a importância do propósito para a ação empreendedora? O que vocês colocaram, que a gente fez? O propósito une habilidades, competências e atitudes, transformando-as em ações. Show, isso nós fizemos, né? Essas duas nós fizemos, a 3, a B e C da 3 que a gente não fez. A gente fez as outras duas em sala. Bom, depois vamos para 3. Após a leitura do texto, a partilha que conecta, responda as questões a seguir. Por que o antropólogo ficou surpreso com o desfecho do desafio que lançou às crianças? Por quê? Tu fez, Time? Eu sei a resposta, mas eu estou escrevendo ainda, mas eu vou colocar. Porque ele não sabia que as crianças... Nada. Pode dizer. Porque ele achava que as crianças iriam competir ao invés de se ajudar. Exatamente. Entendeu? É exatamente isso. Porque ele esperava que elas competissem e que aquela que chegasse primeiro ao sexto fosse premiada. No entanto, eles colaboraram entre si, chegando juntos em um objetivo, dividindo o prêmio entre eles. Eu posso deixar minha resposta? Pode deixar tua resposta, tá? Tem tudo a ver também. Alguém mais? Quem mais respondeu? Vai, mãe, diz a tua resposta. Eu botei porque ele achava que as crianças iriam competir entre si, só que elas começaram a se ajudar. Beleza. Outra pessoa, vamos lá. Tá, se for nesse sentido que realmente, porque elas esperavam, que ele esperava que elas fossem competir, né? E elas se ajudavam. Eu botei basicamente, botei igual a da Maiane. Pronto, então tá correto.
Eu botei a minha assim. Ele achou que as crianças iriam brigar. E, na verdade, ele tinha ajudado. Eu botei assim. Só reformula um pouco a tua pergunta, Caio. É porque ele esperava que elas competissem, não é brigar, que competissem e que aquela que chegasse primeiro ao sexto fosse premiada. No entanto, elas colaboraram entre si, chegando juntas a um objetivo, dividindo o prêmio. Isso foi a A, vamos para B. Qual é a justificativa dada por uma das crianças ao serem questionadas pelo antropólogo? E aí? Que como um deles poderia ficar feliz se o resto estivesse triste. Isso. Mais alguém? Mais alguém? É exatamente o que o Taimo falou. A criança disse, né? Que não conseguiria se sentir feliz se as demais ficassem tristes. Né? Que atitude bonita. Será que nós temos pensado assim? Será que nós temos pensado no nosso colega? Será que nós temos trabalhado com espírito de coletividade, de cumplicidade, auxiliando o colega, sendo solidário, pensando no próximo? Aí vamos para a questão C. Em seguida, pesquise no dicionário o significado da palavra empatia. Em seguida, indique qual é a relação da empatia com as atitudes das crianças. PCC, eu já não sei. Pode falar. Eu tô dizendo esse aí, eu já não sei. Professor, eu não fiz, mas pelo que eu saiba, empatia é tipo sentir o que o outro sente. Isso. Muito bem, Gabriel. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, é sentir o que o outro sente. Eu botei a empatia, senti uma emoção, porque eu me esqueci, aí eu me lembrei que tinha alguma coisa a ver com emoção. Vamos lá, empatia, coloquem ao pé da letra. Empatia é a capacidade de se colocar na situação que o outro vivencia e experimenta os sentimentos do outro naquela situação. Pode repetir, professor, por favor? Empatia é a capacidade de se colocar na situação que o outro vivencia. Como é mesmo? Vou repetir. A empatia é a capacidade de se colocar na situação que o outro vivencia e experimentar os sentimentos do outro naquela situação. Naquela situação em que um outro se encontra aí. Pode ser. Ó, vou repetir todinho para vocês. Empatia é a capacidade de se colocar na situação que o outro vivencia e experimentar os sentimentos do outro naquela situação. Ponto. Essa é o significado da palavra empatia. Agora que nós já sabemos o significado da palavra empatia, qual a ligação qual é a relação, a ligação da palavra empatia com a atitude das crianças? Pessoal, vai mais devagar, pessoal. Não tá dando para acompanhar. Oi? Pessoal, vai mais devagar, não tá dando para acompanhar. Pronto. Tu já anotou o significado da palavra? Estou em vivencia.
vivencia e experimentar os sentimentos e experimentar os sentimentos do outro naquela situação. Pronto, professor. E agora a relação com a relação da ação das crianças? E aí? Agora tem que partir de vocês. Agora que nós já sabemos o significado da palavra empatia, qual a relação que essa palavra tem a ver com a ação, a atitude das crianças? Professor, posso falar? Não sei se Pode. vai estar correto. Pode, Que Maia. as crianças se ajudam entre si, sentindo cada coisa que... os sentimentos de cada um. Que elas se ajudam, tá certo, mas que elas pegam o sentimento de cada um, não tá. Tira Que essa parte. elas sabem o que o outro estão sentindo? Exatamente. As crianças afirmam não conseguir ser felizes se as outras estiverem tristes. Colocaram? Aqui, professor, eu já fiz aquilo lá da empatia e eu completei com o meu. E as crianças se imaginaram como o outro se sentiria sem o prêmio. Pronto, exatamente. Pode ser. Eu posso deixar. Elas sabem o que os outros sentem. E sabem o que elas vão sentir quando não tiver com o prêmio. Elas se imaginam no lugar do outro. Pode ser. Vamos lá. Aí, isso revela a empatia entre elas. Coloquem no final da resposta de vocês. Isso revela a... Pedro, nós estamos só fazendo a correção da atividade da aula passada. Mas, professor, na aula, a atividade que o senhor passou na aula passada era no livro de artes. Essa questão 3 a gente está fazendo agora. Como é, Taimon? É que na aula passada o senhor passou a atividade no livro de artes. Livro de artes. Pô, mas E dessa, as questões eram todas pessoais. Pois é. Por isso que eu digo sempre a vocês que não é tão interessante a gente passar essas atividades de questões pessoais para casa. Sempre é bom a gente resolver aqui. Essas, no caso, que não são tão pessoais, né? Vocês vão dar sua opinião de vocês, mas tem um texto a ser seguido. São algumas coisas que eu passo para casa. Por isso que eu não passo questões para casa, porque o nosso livro ele é muito de resposta pessoal. As respostas do livro elas vão se construindo com a opinião da turma, né? Nós vamos formando as respostas de acordo com o que nós estamos vivenciando, de acordo com o que nós estamos estudando. Então, é uma coisa muito relevante. Então, vamos lá. A gente vai dar um pulinho dessa página aqui para a página 29. Nós já vamos pular para o capítulo 4, professor? Isso. Depois a gente volta para o capítulo 3. Mas, por enquanto, vamos para o capítulo 4, que ele é mais interessante para a gente. Sem querer sair. O capítulo 4 se inicia na página 29.
Para como nós. Gente, ó, vou explicar para vocês. Vocês estão no sexto ano. Infelizmente, vocês pegaram esse turbilhão de, de emoção, de essa má experiência, né? E, infelizmente, no sexto ano, vocês não têm tanto esse contato de pintar direto. Não sei se no quinto ano de vocês pintavam. Ai, vamos cobrir, vamos pintar. No sexto ano, não. A gente vai entender um pouco, a gente vai sim praticar algumas coisas, mas de forma diferente. Nós vamos estudar a teoria da arte, né? A teoria, não a prática. Eu até já tinha explicado isso para vocês. Que a gente vai ver um pouco de prática, de teoria. Professor, eu posso ler o primeiro parágrafo do texto? Pode, Taimon. A criatividade nossa de cada dia. Continuando nossos primeiros passos no universo do empreendedorismo, chegamos a um aspecto importantíssimo que quase sempre está associado à ação empreendedora, a criatividade. Muitas vezes ela é vista sob a forma de inovação. Obrigado. Obrigado, Taimon. Então, aqui nesse capítulo, a gente vai falar um pouco sobre nossa criatividade. Aí sim, aqui, quem sabe a gente não pode fazer uma pintura mais à frente, quem sabe. Vai falar sobre nossa criatividade. Como funciona, o que é criatividade, como podemos pôr a nossa criatividade em prática, como podemos materializar a nossa criatividade. Pedro, lê o segundo parágrafo. Pedro. Pedro Maciel. Pode ler o segundo, Caio. Ok. No universo do empreendedorismo, criatividade e inovação caminham de mãos dadas, como se a primeira fosse uma espécie de combustível da segunda. Neste capítulo, vamos estudar como elas se relacionam entre si. E com a noção de tecnologia, podemos dizer que a criatividade foi um requisito para a sobrevivência da nossa espécie, permitindo-lhe criar meios de sobreviver às ameaças naturais. Obrigado, Taimon. Caio. Caio. João Vitor, vai ler? Oi, professor. Lê aí o terceiro parágrafo pra gente. Ok, peraí. Você já acordou? Aqui, professor, Sim. Você já acordou no meio da noite com uma ideia para pôr em prática no outro dia ou mesmo conversou com outros colegas sobre certo trabalho passado pelo professor da escola e teve em determinado instante uma ideia antes não pensada. Obrigado, João. De nada. Nara, lê o quarto parágrafo. Quarto parágrafo, Nara.
Professor, Oficina. é? Pode, Gabriel. Lampejos de criatividade e ideia são comuns em nossa vida. Algumas pessoas possuem mais facilidade para tê-los, outros menos. Mas o que realmente importa é saber utilizar bem a criatividade em benefício individual e coletivo. Pode continuar, Gabriel. Sérgio encontrou em sua casa uma velha coleção de discos de vinil que não eram mais utilizados. Ele ficou encantado com aquele disco preto, lustroso, com uma rotura colorido. No centro, teve uma ideia. Pegou um relógio de parede antigo, cujos números já estavam desapagados, e manchou a, a ponta de dificultar a visualização das horas, retirou cuidadosamente a caixa e os ponteiros aplicou na caixa e o fechou no centro do disco. Tente o cuidado de encaixar a base dos ponteiros na ofício. Desenhou os números em papel, o adesivo, colocou contra os aplicou um a um nas respectivas horas, para fim encaixar os ponteiros e a pilha lá. Estava na parede do seu quarto um relógio em folha e cheio Meu de estilo. estilo. Ele fez um relógio novo. Professor, Oi. aí ele está dizendo que a criatividade é o ato de ter ideias e reutilizar objetos antigos, por exemplo, e conseguir ideias e formar alguma. Deixa eu falar. Basicamente isso. A criatividade, o que é criatividade? É ter ideias inovadoras, né? É ter ideia que ninguém ainda teve. É formar, é criar, é construir algo de forma diferente. Como, por exemplo, já existia um relógio feito, né? O que foi que o menino fez? Mas o relógio já estava um pouco apagadinho, estava um pouco velhinho. E ele tinha acabado de ganhar um disco de vinil da avó dele. Ele teve uma ideia inovadora. Ele pegou aquele relógio, pegou os ponteiros, tirou delicadamente a base de dentro do relógio e pregou no disco de vinil, né? No disco de vinil, botou as pilhas atrás e pregou na parede. Ficou um relógio novo e estiloso. Isso é criatividade. Vocês se consideram pessoas criativas? Não. Sim, Você acha Pedro criativo? Por quê? professor. Hum, Professor. sim, Eu me acho criativo porque sempre quando que eu tô no meu tempo livre, que é direto, menos na hora da aula, eu fico desenhando, inventando coisa com papelão. Ai, que legal. Tipo o quê? Tipo brinquedos, armas. Ai, legal. Me diz uma coisa. Você acredita que nós nascemos criativos ou nós nos tornamos criativos? Eu acho que a gente se torna. A gente se torna criativo, né? Exatamente, Gabriel. O que é que tu acha isso? Não sei. E tu, Traimon? Eu não sou criativo, professor. Por quê? Porque eu não sei. Eu não sei desenhar, não sei, não consigo tirar ideias da minha cabeça, não sei, sabe? Eu também. O Pedro Marcial colocou Eu aqui. também. É Quando como
Eu gostava de Eu desenhar, não consigo desenhar, eu não. aí eu sempre jogava papel Nem- fora e não fazia mais. O Pedro Marcial colocou assim: quando eu era menor, eu era criativo. Eu fazia bonecos de papel e isopor, mas agora eu não sou, não. Por quê, Pedro? Tem que colocar sua criatividade em prática. Eu sempre gostei, eu gosto de desenhar, só que muitas vezes eu fico sem saber o que desenhar. Eu só jogo papel no lixo e paro. Mas criatividade vai além de desenhar, vai além de criar coisas com papelão, isopor. O Gabriel deu um exemplo em que ele utiliza a criatividade dele. Mas você pode ser criativo cantando, você pode ser criativo tocando, você pode ser criativo na sala de aula. Criatividade é isso, gente. Criatividade é criar o que ninguém ainda criou. Eu sou Criatividade. uma coisa que eu consigo fazer, é escrever textos, por exemplo, poemas, poesias. Olha, é criatividade. Pelo Professor, menos isso eu sei, né? O que eu tenho que sempre saber. Hum, Antes de começar, eu tava fazendo origami, olha aqui na minha tela. Peraí. o Gabriel vai colocar na tela dele o origami. Cadê? Deixa eu ver. Pera aí, gente, eu vou fixar para me ver tu. Ai, que legal. Olha, eu Tava não sei fazendo. fazer. Muito bacana. Obrigado, Gabriel, por mostrar. Então é importante nós utilizarmos essa criatividade. Olha como foi interessante. Eu não tenho essa criatividade igual o Gabriel tem para fazer origami, mas eu tenho facilidade muito para criar, para fazer coisas com música. Eu tenho essa facilidade com música. Eu sou muito criativo com música. Eu sempre faço a música de um jeito diferente. Eu gosto de dar minha personalidade para música. Eu sou muito assim. Mais alguém quer falar sobre sua criatividade? O Gabriel já falou de forma prática o que é a criatividade. Né? Ele fez os origamis. Qualquer pessoa pode ser criativo, gente. Pode, professor. É só Pode. se esforçar. Exatamente. Show de bola, eu, Gabriel. eu ia falar a mesma coisa. Vamos na. Pode se tentar. Pode tentar. Eu ia falar isso. Exatamente. Eu sempre tento e desisto. Vamos aqui na página 30. Ó, para início de conversa, ela vai levantar 3 indagações para a gente. De forma prática, o que é criatividade? O Gabriel falou, deu a opinião dele, mostrou a sua criatividade de forma prática. Qualquer pessoa pode ser criativa? Você se considera criativo? A gente vai ter um textozinho aqui embaixo. Essas perguntas devem fazer parte de suas dúvidas neste momento. Para tentar ajudar, temos de trabalhar a criatividade de como algo característico de cada indivíduo, ou seja, alguns possuem mais desenvoltura que outros em determinada área ou atividade, mas todos são criativos. Pronto. Aí vai o que eu falei. O Gabriel Ribeiro ele tem uma criatividade com papel, de criação de objetos, de brinquedos, de armas, né, de pintura. Ele tem essa criatividade nesse ponto aí. Eu já tenho criatividade, eu, Carlos Vitor, tenho criatividade com música, eu gosto de colocar coisas diferentes nas minhas músicas. Eu gosto de apresentar, eu tenho facilidade em compor. Sou muito criativo com composição. Eu sou muito criativo com poema também. Eu sou muito criativo com trabalho em equipe. Eu gosto de trabalhar em equipe, eu tenho sempre boas ideias de liderança, eu enquanto líder da minha equipe, eu tenho boa liderança. Então, cada um tem a sua criatividade de forma diferente, mas tem. Mas, Clarice, tu não quer falar um pouco sobre o que é que tu tem criatividade, não? Alguma coisa que tu tem criatividade? Não? Alguma coisa tu é criativa, mulher.
Professor, eu sempre imagino as minhas criações. É tipo assim, uma flor, um unicórnio, várias coisas para eu imaginar. Eu estou imaginando e eu desenho. Olha aí, a criatividade. Tem que materializar, criar uma forma diferente, um unicórnio diferente, com Isso é cores. sempre que eu faço. Por exemplo, eu gosto muito de jogos heróis e eu tenho que fazer tipo a reprodução em desenho. Problema é que eu nunca consigo. Não consigo reproduzir no papel o que eu vejo na minha mente. Aí eu fico frustrado com isso. Pois, mas aí você tem que se esforçar um pouco mais, se dedicar um pouco mais, pensar, ver e ler outras coisas para se influenciar. Não é errado você, por influência, por exemplo, por influência do Gabriel Ribeiro, eu começar a fazer origamis, mas cada um tem sua criatividade, cada um tem sua forma de fazer, cada um tem sua forma de executar. Para você ser criativo, né, não precisa outra pessoa não ser criativo. Cada um é criativo de forma diferente. Não precisa eu ser, é porque o Gabriel Ribeiro é muito bom, então eu não sou criativo. É claro que você é criativo. O Gabriel Ribeiro é criativo da forma dele e você é criativo da sua forma. Vai, Caio, lê o segundo parágrafo. Yay! Você já refletiu sobre quem são os autores das músicas que você mais escuta? Muitas vezes não é o cantor. Este, por sua vez, é apenas o intérprete da canção. A criatividade musical pode surgir para os compositores de maneira espontânea. O mesmo ocorre com os escritores de romance. Por exemplo, muitas histórias podem surgir naturalmente e os resultados são milhares de exemplares vendidos. O que está acontecendo com minha língua? Olha, que legal. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem a criatividade, né? A gente vai pegar até aqui um pouco do Catalendas. Vocês viram que foi uma criatividade muito grande contar histórias e usar os bonequinhos. Sempre tem bonecos diferentes. Vocês prestaram atenção? Em cada história tem bonecos diferentes, né? E outra coisa, a criação das histórias também. Quem criou aquelas histórias teve muita criatividade também, né? Para criar as histórias. Desculpa interromper. Um dia, quando acabou a aula, eu falei, eu vou ver o canal de Catalendas, então eu vi um vídeo de Catalendas. Foi da Mula Sem Cabeça. Foi da Mula Sem Cabeça. Eu já assisti da Mula Sem Cabeça também. Ei, professor, então esse parágrafo está dizendo que a criatividade ela pode estar em todas as áreas, música, arte que envolve pinturas, literatura. Sim, a criatividade está em todo lugar, está na música, está nos videogames, está na forma de estudar, na sua metodologia de estudo, como você, por exemplo, qual meio você utiliza para aprender os conteúdos mais rápido, qual a forma, né? Você tem sua própria forma, então é criatividade sua, é mérito seu. É mérito de criação. O que é criatividade? A gente já está dizendo. Criatividade, cria uma atividade, né? Criar ação, criar ações novas. É isso que nós temos em torno da criatividade. Terceiro parágrafo, quem foi que disse que ia ler? É a Clarice. A criatividade pode despertar na produção de um filme, na hora de escolher um conjunto de roupa para uma festa, em uma jogada de futebol com os amigos ou reciclando um utensílio que estava deixado de lado. Olha aí que legal. A criatividade está até aí, gente. Até em chamar os amigos para sair, criar uma programação, como por exemplo, eu vou chamar meus amigos para sair, para minha casa, vou fazer uma programação, vou escolher um filme, vou pedir para minha mãe fazer pipoca doce, fazer pipoca salgada, e vou trazer um jogo de tabuleiro para a gente jogar, criar uma programação, um cronograma diferente para as pessoas que irão para sua casa se divertir juntamente com você,
E isso é criatividade. Estão entendendo? A criatividade vai além de pintar, além de desenhar. Por isso que todos nós somos sim criativos. É isso que eu quero que vocês entendam. Todos nós somos criativos de forma diferente. Não existe. Eu não sou criativo. Gente. Só temos que despertar essa criatividade. Ninguém nasce criativo. Nós desenvolvemos a nossa criatividade ao longo da nossa vida. Para vocês. Oi. Eu fui inventar uma coisa aqui em casa. Eu peguei uma caixa, cortei e fiz para empendurar o celular. Ó. Olha aí. Ó, isso aí é criativo. Pronto, isso aí é criatividade. Super criativo. Aí, se quiser decorar também, é mais criativo ainda. Isso é uma Ainda criação. bem que eu tenho papel ali dentro. Pessoal, eu acho. Quando eu. Pode falar, desculpa interromper. Pode falar, Taylor. Não, é que agora eu me lembrei de que quando eu era pequeno, eu assistia um desenho onde tinha um cara que ele criava várias coisas só com os materiais, por exemplo, papelão, cola. Aí eu lembro que lá eu tentei reproduzir o que ele fez e deu certo. Eu fiz um robô com caixas e macarrão. Peguei um monte de caixa de remédio e depois cobri de macarrão, parecendo um pedaço de metal. Aí pintei. É legal. Tá vendo? Isso é criatividade. Professor. Professor, desculpe Oi. interromper, mas. Não. Oi. Gabriel, pode falar. Depois tu Minha fala. tia também encomenda pintura de gesso. Olha aqui que eu pintei. Deixa eu ver, eu vou fixar, pera ainda. Pintura de gesso. Ai, que legal. O que é isso? É um peixe? Nossa, que legal! Legal. Aí eu pinto, eu chamo minha prima pra gente pintar. Pois é, cada um pinta de forma diferente. Cada um dá as cores que acha melhor. Então, isso é criatividade. Aula que vem a gente complementa mais. Se vocês quiserem. Desculpa interromper. Pode falar. Ô, professor, na mesa que eu fico para fazer aula, tem uma planta que minha mãe deixa no meio da mesa. Aí eu uso essa planta para segurar meu celular. Olha aí, criatividade.